salmo tem mexido muito comigo nos últimos meses. Eu gostaria de fazer a leitura de 4 versículos e me transpor para a vida, consequentemente, de casamento. O texto diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Em segundo lugar, diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Em terceiro lugar, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E por último, descansa no Senhor. Eu diria, meus amados irmãos, a maioria absoluta aqui é casado, que essas prerrogativas que são de fato recomendadas em cântico, em louvor a Deus, pelo nosso amado compositor Davi, ela traduz uma série de fatores inerentemente necessários à vida o tempo todo. Vejam como ele começa dizendo: confia no Senhor. Os desafios da vida levam-nos a, de fato, tributarmos a Deus aquilo que o coração deve, que é confiar. A confiança nos leva a vermos o tempo passar, a vermos as coisas acontecerem, mas elas não são absolutamente águas poderosas para fazer com que a unidade, o carinho, a ternura, o amor, a vida, os bons desejos passem. Eles se multiplicam porque estão sendo alimentados por esta palavra confiança. Confiar em Deus é um dos elementos mais preciosos para a vida, porque a confiança enfrenta os desafios. A confiança ajuda-nos a amadurecer as coisas que poderiam, verdes como são, um dia certamente fazer com que o coração desistisse. Mas a confiança em Deus nos leva a entender que não existe nada impossível para que Deus não possa realizar. E é claro que o tempo de vida e de união é uma coisa extremamente desafiadora. O coração uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, a carne diz uma coisa, e vai dizendo, e nós vamos sendo estes elementos receptivos aos desafios externos. Mas quando eles chegam no coração, mediante a confiança no Senhor, eles se apagam, eles não têm forças, eles simplesmente se reduzem a isto aqui: eu confio, nós confiamos no Senhor e vamos à frente, vamos vencer. Não existe absolutamente nada em que nos leve simplesmente a fraquejar a ponto de dizer: Deus não vai fazer. Pelo contrário, o coração sempre vai dizendo que a gente confia no Senhor. A segunda coisa que está escrito aqui é: agrada-te do Senhor. Todo lar, todo homem, toda mulher que agrada-se do Senhor não terá nenhum risco. Eu estou falando com propriedade, e não terá nenhum risco de fazer com que o seu coração desista de viver bem diante de Deus. Por quê? Porque o próprio sentimento da gente nos leva de fato a termos maior segurança. E a segurança é um dos elementos que amadurece completamente a nossa cultura e os nossos sentimentos. Nós vamos pensando melhor, medindo melhor, entendendo mais facilmente, e é claro que Deus se torna mais íntimo. Não propriedade, mas a singularidade da vida, que vai fazendo com que o coração possa cada vez mais estar firme em Deus. Por isso o texto diz: agrada-te do Senhor. Na continuidade diz assim:
e Ele satisfará o desejo do teu coração. É claro que chegou a hora, Afonso e Zilmar, de vocês fazerem de fato uma viagem no tempo. O que então aconteceu para que Deus viesse satisfazer os desejos do coração de vocês? Às vezes a gente deseja coisas em silêncio. Elas ficam lá, como sementes, escondidas. Mas elas são sementes, elas estão vivas. Tudo aquilo que a terra, que o mundo, que as coisas vão, na verdade, colocar em prova a semente, não serão mais fortes do que a vida que nela existe. Quando nós colocamos um grão qualquer lá na terra, e existe um pouco de umidade, esse grão vai se tornar uma árvore. E possivelmente dezenas e centenas de grãos sairão daquele único que foi colocado na terra. O que é que nós temos aqui? É que existe um resultado para os desejos do coração. E o texto está dizendo: confia no Senhor, faz o bem, e em seguida agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu sei muito bem que às vezes acontecem coisas que nem o marido nem a mulher diz um ao outro, mas lá na frente eles encontram a realidade daquilo que desejaram. Chegou a hora de revelar, chegou a hora de dizer, chegou a hora de salmodiar, chegou a hora de agradecer a Deus, e chegou a hora dos dois unirem de fato o prazer da manifestação preciosa de Deus em cima de um desejo que nasceu, quem sabe, no silêncio, no coração de um ou dos dois. E foi Deus quem, na verdade, contemplou esse desejo, abençoando. Em terceiro lugar, entrega teu caminho ao Senhor. Todos os dias a gente tem o que entregar a Deus. No caminho, nós temos, meus queridos irmãos, na lógica, cada passo dado. Não era apenas o caminho que está na nossa frente, são os passos que a gente dá. O caminho está ali, ele é estático, mas os passos que a gente dá, estes são, na verdade, o retrato, a radiografia das nossas decisões naquilo que nós objetivamos, naquilo que desejamos. O caminho é o elemento que, na verdade, nos coloca diante de determinadas decisões, olhando para as dificuldades ou para aquilo que o caminho nos oferece. Eu fui pastor no Alto Sertão. Quando cheguei ali em Pombal, na região, 3 anos de seca. E um dia eu estava numa congregação distante e os irmãos me pediram para ficar num culto de oração pela manhã, 5 horas da manhã. Todos os dias existia aquele culto ali e o grupo se unia para orar. E eu queria pegar o meu ônibus que ficava a 3 quilômetros de distância, mas os irmãos me pediram para ficar orando com eles. Eu fiquei. Meus irmãos, quando saí daquele culto e cheguei num alto, vi o ônibus que era o único que tinha no dia, saindo exatamente do local onde eu estaria o apanhando. Entrei num desânimo tremendo, mas enfrentei a estrada, pensando em que teria alguma condução ali para que eu pudesse chegar na cidade de Catolé do Rocha. Irmãos, 5 e pouca da manhã. Eu fui chegar em Catolé do Rocha 12 e tanto do dia. Sol causticante, uma mala na mão, desejando pelo menos beber água, e a terra estava seca. Queria pelo menos o repouso, mas as árvores também estavam secas, e eu tinha que caminhar quase sem consolo ali naquela estrada cheia de poeira. Cheguei em Catolé do Rocha, quase não tinha forças para entrar no banheiro e tomar banho. Quando saí dali, peguei outro
peguei um ônibus que iria para a cidade de Pombal. Quando chegou num cruzamento, o moço perguntou: quem vai para Pombal? Só tinha eu. Os demais iriam para a cidade de Sousa. Aí o rapaz que cobrava as passagens disse: o ônibus vai para Sousa, porque só tem um passageiro para Pombal. Irmãos, eram quase 2 horas da tarde. Eu peguei essa mala e comecei a caminhar em direção à cidade de Pombal. Quanto mais eu caminhava, mais ficava distante. Olhava para o asfalto e estava tremulando. Quando eu olhava para a cidade, pensando que iria chegar logo, as minhas pernas estavam cada vez mais me dizendo que o cansaço estava me vencendo. Ah, como é bom a gente olhar para esse texto aqui. Entrega teu caminho. Quando a gente entrega, a gente chega. Quando a gente entrega, não há absolutamente distâncias, desafios, cansaços, quaisquer outras coisas, nós vamos chegar. Eu estava olhando para a cidade que, para mim, ela estava cada vez mais se distanciando. Mas lá para as 3:30 da tarde, para 4 horas, eu estava chegando na cidade de Pombal. Naquele dia, eu caminhei quase 40 quilômetros. Foi o maior desafio da minha vida na caminhada até hoje, quando eu já tenho 70 anos. Meus irmãos, mas que felicidade entrar em casa e saber que o caminho da dificuldade havia terminado. Quero dizer para vocês que é bem possível que vocês tenham enfrentado já N desafios. O caminho da vida não é fácil. Os desafios de se entender não são fáceis. No entanto, quando a gente se completa, quando a gente chega, quando a gente põe a planta do pé nos desejos e sabe exatamente que Deus, como que uma mão suave e poderosa, nos levou ao ponto de chegada, aí a gente louva o seu santo nome e bendiz a Deus por saber que Ele sempre está no caminho com a gente. Por último, o texto diz assim: descansa no Senhor. Ainda tem muita coisa pela frente, não é? Vocês estão muito jovens, mas descansar é necessário que todos os dias, não é? Para mim, Edileuza, descansar é muito mais necessário dado a idade da gente. Mas sabe de uma coisa? A experiência nos leva muitas vezes a sermos mais resistentes do que os novos. A experiência nos leva a, de fato, viver como que estejamos sendo turbinados por Deus para chegar no ponto que queremos. A verdade é que o texto diz assim: descansa no Senhor. A vocês, casal, eu desejo que vocês descansem no Senhor, que façam da vida cada vez mais, cada dia, uma nova oportunidade de Deus, uma nova em que no dia seguinte já não é nova. A gente precisa de outra oportunidade. E Deus sempre é assim, nos dá sempre uma nova oportunidade. Por último, eu quero aqui fazer uma redundância. Quero dizer que o sábio Salomão passou então a trazer uma das mais preciosas mensagens que representa a unidade de um casal, como também representava a própria igreja do Senhor. E o que é que nós temos aqui como elemento para fazer esta representatividade? O texto do livro dos Cânticos, no capítulo 5, diz uma coisa interessantíssima. Diz assim, Zilmar: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado.
os seus cabelos cachos de palmeiras. Os seus olhos são como os olhos dos pombos, aquele olho vivo que enxerga em uma área extraordinária. Mas aqui vem o primeiro destaque. O meu amado é distinguido entre 10 mil. É interessante isso, né, Afonso? Quantos e quantos mocinhos certamente queriam casar com Zilmar? Aí você entrou na lista dos 10 mil e ganhou. Isso é que é bom. Isso é maravilhoso. Não é? É como que dizendo o seguinte: eu fui, na verdade, o campeão nessa história toda de pretensão, de ternura, de carinho, de descoberta e de sentimento. E o texto ainda diz que ele tem a cabeça como sendo, na verdade, ornada de ouro. Cabeça rica, pensante, aquela que de fato traz para a vida da família o melhor, aquilo que todos esperam, mas chega muito mais, dado a razão da maneira como este marido pensa. Que você, Afonso, pense e pense e pense, e que você, Zilmar, espere e espere, e que a igreja do Senhor nesta noite seja ricamente abençoada. Meus parabéns a vocês, ao Canção de Paz, que numa convocação urgentíssima e emergente está aqui, não é, para brilhantar este dia tão importante para Zilmar e Afonso. Pode vir aqui, meu reverendo.